Esta semana foi marcada pela paralisação dos médicos contra 6 operadoras de planos de saúde aqui no Rio Grande do Sul. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a Associação Médica e o Conselho Regional de Medicina lideraram esta manifestação que durou do dia 15 ao dia 17 de outubro. Nós vamos ver como foi esse movimento, vamos ver o impacto dele, como repercutiu, com o Dr. Jorge Eltz, que é diretor do Sindicato Médico e é coordenador da Comissão Estadual de Honorários Médicos. Doutor Jorge, é difícil a gente estimar uma manifestação que se dá em consultórios, né? Que não se dá na rua, mas nós temos como dizer qual foi a adesão da categoria médica? Bom, na realidade, o impacto foi positivo, tanto é que as operadoras vieram conversar e vieram procurar a Comissão Estadual de Honorários Médicos para conversar. Isso aí já mostra a vitória do movimento. Agora, pelos dados que a gente tem com relação à paralisação, a gente apurou em torno de 80% dos médicos que atendem esses planos paralisaram. Que resposta, então, o senhor já estava falando sobre isso, que planos vieram conversar com a categoria? A Sul América, o Centro Clínico Gaúcho, o Dr. Clean, já vieram conversar. E tem outros agendados para mais adiante. Certo. Como é que a categoria chegou a estes 6 planos contra os quais foi feita a paralisação? Como é que se definiu na miríade de convênios de seguros de saúde que nós temos, como é que se chegou a estes 6? Bom, na realidade, a Comissão Estadual de Honorários Médicos já vinha negociando com os planos de saúde desde a paralisação que houve em abril, né, deste ano. E dos planos que a gente contatou para fazer a negociação, os únicos que não foram negociar foram esses 6. Por isso que a gente resolveu centrar a paralisação em cima desses 6, que simplesmente ignoraram os contatos da comissão para fazer a negociação, né? Qual é o peso do setor suplementar na saúde? Bom, é expressivo. Aqui no Rio Grande do Sul, todo o conjunto do setor suplementar atende 2,5 milhões de usuários. É um número bastante expressivo, né? Esses 6 planos atendem em torno de 400 mil usuários aqui no Rio Grande do Sul. 400 mil usuários? 6 planos. Sim, oferecendo. 2,5 milhão de gaúchos têm plano de saúde. Sim, para uma população de 10 milhões de gaúchos, é um percentual alto, não? O que desejam os médicos, enfim, né? Por que esta paralisação? Bom, na realidade, esse é um movimento nacional, não é um movimento só do Rio Grande do Sul, é um movimento que está acontecendo em todo o Brasil, né? Coordenado pela Federação Nacional dos Médicos, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. E o movimento ocorre do dia 10 de outubro ao dia 25 de outubro, de uma maneira geral. Cada estado definiu como seria o seu movimento, né, e quantos dias, quais planos, enfim, como ia fazer o seu movimento. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, definimos, então, do dia 15 ao 17, esses 6 planos. Tá? Mas, na realidade, é um movimento nacional, né, coordenado pelas entidades médicas nacionais. E tem como reivindicações principais a questão da adoção da CBHPM, que é uma tabela de procedimentos, de honorários dos procedimentos médicos, né, que é referência para a cobrança, né, e com um valor de consulta de R$80. Além disso, levanta a questão da não interferência das operadoras no trabalho médico, ou seja, que não haja glosas, que não haja negativas, né, por parte dos operadores, quando o médico pede um exame, quando o médico pede uma internação, quando o médico pede um procedimento, uma cirurgia qualquer, né, que não haja a interferência da operadora, porque além do médico não poder fazer uma medicina, né, o grande prejudicado é o paciente que vai, na medida que não tem solução para o seu problema, esse problema certamente vai piorar. E a outra questão é a contratualização. É que haja um contrato entre o médico e as operadoras, com definição de critérios de credenciamento, descredenciamento, de reajuste anual. Enfim, esses são as 3 principais questões. A adoção da CBHPM, na tabela que baliza, né, os honorários do procedimento médico, com a consulta a R$80, a não interferência na prática médica por parte das operadoras e a questão da contratualização entre médicos e operadoras.
Quanto, mais ou menos, estão pagando esses planos de saúde? Em média, em torno de R$ 45, o que é muito pouco, né, vamos convir, porque se tu pegar R$ 45, tirar imposto de renda, INSS, consultório, secretária, luz, telefone, internet, isso aí vai dar R$ 5, R$ 6 vai sobrar para o médico. É inviável trabalhar assim, né? Sim, sem dúvida. Como é que se dá o credenciamento de um médico? O senhor falou aí nas questões que interferem no trabalho do médico. Como é que se dá o credenciamento do médico a esses planos de saúde? O que, que o médico que foi lá, montou seu consultório, o que, que ele tem que fazer para se credenciar para poder atender aos usuários destes convênios? É justamente isso que eu estava colocando. Não tem regras claras. Quer dizer, fica ao critério da operadora se vai dar credenciar este ou aquele médico. Não tem um contrato muito claro por parte dos operadores dizendo quais são os critérios que o médico tem que preencher para poder ser credenciado. Isso aí fica ao bel prazer do diretor lá de cada operadora. Sim. O senhor tem informações do movimento no resto do país, em alguns estados, que possam nos passar como é que foi a coisa? Sim, na Bahia, né, eles fizeram uma paralisação de 10 dias, né, nesse período, e foi para praticamente todos os planos de saúde. Então, foi uma paralisação expressiva, né, está sendo, né. São Paulo também tem paralisação parcial, não é para todos os planos, e são menos dias. Enfim, a grande maioria dos estados fez paralisações. Alguns estados não fizeram, acho que em torno de 5 ou 6 não fizeram paralisação, o resto todos fizeram, e aí variou, uns 5 dias, outros 10 dias, mas enfim, o movimento aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil inteiro, né? E está mostrando o seguinte, que o médico não aceita mais essa situação, né? Porque a defasagem é muito grande. De 2003 a 2011, as operadoras reajustaram os seus valores para os usuários em torno de 200% e repassaram para os médicos apenas 64%. Né? É uma diferença brutal. Brutal. Tiveram um lucro muito grande, que estão crescendo, né? E não repasso para os médicos. Né? E a inflação foi em torno de 115%, ou seja, os médicos ganharam menos que o reajuste dos operadores, que foi acima da inflação, e menos que a inflação. Nós temos algum plano de saúde que pague os valores da CBHPM? A Unimed adotou a CBHPM. Né? A Unimed está pagando os valores que a CBHPM define. Não por acaso uma cooperativa de médicos, não? Exatamente. E isso é a importância de ter uma cooperativa que ela serve até para regular um pouco o mercado. Na medida que a Unimed adotou esse mês passado essa tabela, isso vai forçar os outros planos também, né, a seguir o exemplo da Unimed. Como é que o senhor avalia a repercussão na imprensa desta paralisação? Avalio como muito positivo, acho que a repercussão foi grande, né? Saiu em toda a mídia, escrita, falada, televisada, né? E eu acho que, nesse ponto de vista, foi importante para divulgar a situação que os médicos estão vivendo, né, com relação à saúde suplementar. O senhor acha que a imprensa tratou bem do drama dos médicos, do lado médico da questão? Não, ela divulgou o fato. E isso é importante. A população tem que saber o que está acontecendo. Né? Porque não é só o médico que está sendo prejudicado. A população está sendo prejudicada. Porque o usuário do plano que vai consultar e aí não consegue consulta, não consegue exame, não consegue internação, ele está sofrendo com isso também. Né? Sem dúvida. E quais são os próximos passos do movimento? Como é que a Comissão Estadual de Honorários Médicos avalia o que fazer? Bom, como eu te disse, é um movimento nacional. Então, do dia 10 ao 25. Então, posterior ao dia 25, provavelmente em novembro, vai ter uma reunião nacional de avaliação do movimento no Brasil inteiro. E aí sim vão ser definidos os próximos passos. A ideia é abrir negociação para esses planos que estavam fechados até o momento. Sim, a ideia é continuar as negociações e continuar o movimento, né? Porque ainda, mesmo os planos que estão negociando, eles não estão pagando ainda os R$ 80 a consulta e não estão adotando a CBHPM. Né? Estão negociando melhor o valor da consulta, melhor alguma coisa, mas não ainda chegaram nas nossas indicações. A consulta seria o principal, né? O que mais o plano de saúde garante ao médico é a consulta, ou há procedimentos também, planos que financiam muitos procedimentos? Não, é que o plano ele tem que garantir a consulta e o procedimento. Não adianta, se eu tenho um problema, eu tenho
uma hérnia, eu tenho que operar aquela hérnia, não adianta só consultar com o médico, eu tenho que fazer a operação. Sim, eu me refiro assim, a consulta representa no total de custo de um plano de saúde, a consulta certamente representa o maior desses custos, correto? Eu acho que não necessariamente, porque ela, na realidade, a consulta é a porta de entrada. Aí depois que o paciente fez a consulta, ele pode ter uma série de outros procedimentos, que aí vai variar. A grande maioria não vai ter outro procedimento, né? Mas tem procedimentos que têm um custo alto também, né? Dependendo do procedimento. Então, né, é difícil dizer assim, quantificar o que é mais. Mas com relação aos procedimentos, também a tabela que está sendo praticada pelos planos é muito defasada em relação à CBHPM. Compreendemos, então, esta foi a pauta desta semana, a paralisação dos médicos contra os planos de saúde, um movimento nacional que aqui no Rio Grande do Sul foi contra 6 operadoras. O nosso entrevistado desta semana foi o Dr. Jorge Eltz, que é diretor do Sindicato Médico, e nos falou como foi a repercussão deste movimento. A todos, uma ótima semana.